Então, fala pra mim aí, discorre pra mim aí, basicamente, o que é que tu quer que a gente trate hoje, como é que tá a tua situação aí em questão de visualização de gráfico, essas questões, pra gente poder trocar uma ideia aqui. Michael, manda ver aí. Então, é igual eu te falei essa semana, né? Eu tô buscando montar um operacional. Depois daquele vídeo que você passou sobre montagem operacional, sobre essa questão da estrutura e a captura de liquidez. Como que eu identifico isso baseado nessa última aula que você passou sobre a estrutura, os tempos gráficos. Certo. H1, M15 e M1, entendeu? E como eu encaixo a captura de liquidez dentro disso. Perfeito. O que tu vinha fazendo O que, anteriormente, que eu vinha fazendo? como é que tava aí? Geralmente eu inicio o dia assim, quando eu abro o gráfico. Eu marco os dias, né, a partir da meia-noite, e marco a mínima, a máxima do dia, os prévios, para mim ter ali o range ali para estar trabalhando. Aí eu verifico se ele capturou o mínimo, ou capturou o máximo, se ele está na tendência de baixa, né? Se ele está, ou se ele está de alta. E ali eu tento, nos horários, às 8h30, geralmente o horário que eu entro é 8h30 mais ou menos, das 8h30 ou 9h30, e espero o mercado abrir, porque aí eu tento identificar ali onde tem uma liquidez e espero ela ser capturada para mim estar entrando. Sim, consegui entender. Deixa eu começar a transmitir aqui minha tela direitinho, pegar as ferramentas aqui e já começar. Então, o que é que acontece? Deu para compreender como é que tu estava fazendo, como é que tu está fazendo aí mais ou menos, e embasado no que a gente tratou na aula de sábado, né, que foi a respeito de equilíbrio e desconto, mostrando Isso. os pontos ali de alinhamento de tempos maiores para tempos inferiores. Quando a gente trata sobre isso, sobre tempos maiores e tempos inferiores, a gente sempre vai buscar estar alinhando o quesito order flow, certo? Sempre vamos estar buscando alinhar o quesito order flow. Quando a gente está nessa questão do quesito order flow, é o que? São times maiores, tá? Times maiores alinhando-se a times menores, ou melhor dizendo, o inverso disso. São times menores alinhando-se a times frames maiores. Então, quando a gente fala sobre esse alinhamento de tempos gráficos de menor para maior, a gente está sempre procurando o quê? A gente está sempre procurando a melhor possibilidade. Tá? São diversas possibilidades que surgem no dia, mas a gente sempre vai estar procurando a melhor oportunidade de estar se encaixando dentro da nossa visão. Tá? Então, quando a gente faz essa leitura de equilíbrio desconto, equilíbrio prêmio, trazendo de tempos maiores para tempos menores, o que é que a gente tem que entender? A gente tem que entender algumas premissas. Que premissas são essas, David? São justamente a premissa dos pontos de liquidez. Você está querendo trabalhar com isso daqui, que é o Liquidity Pools. Esses Liquidity Pools são pontos de referência no gráfico. Está conseguindo me ouvir, né? Estou ouvindo. Está conseguindo ver a tela também? Tá transmitindo na tela. Perfeito. Aí o que acontece? Esses pontos de liquidez são pontos lógicos do gráfico. São pontos lógicos do gráfico. Como Previous Day, Previous Week, Previous Monthly, Previous Anuais. São basicamente esses pontos, são uma introdução muito boa, que são as máximas e mínimas de dias, meses,
anos e sessões, tá? Sessões. Quando você começa a olhar para o gráfico visando capturas de liquidez nesses pontos, você começa a enxergar uma infinidade de possibilidades. Você consegue enxergar uma infinidade de possibilidades. Por quê? Acima disso e abaixo disso, sempre vai gerar oportunidade. O mercado ele é movido por duas vertentes. A vertente captura de liquidez e a vertente equilíbrio de ineficiência. Então você está querendo montar uma operação ou um operacional embasado em quê? Em captura de liquidez. Então, as primeiras coisas que você vai estar olhando é o quê? São esses níveis. Máxima e mínima 2 dias, máxima e mínima 2 meses, máxima e mínima 2 anos, máxima e mínima das sessões. Ainda faltou aqui semanas. Máxima e mínima de semana. Então, quando você tem isso em mente, fica tudo bem mais simples de você estar observando, tá? Dias, semanas, meses, anos e sessões. Eu até inverteria aqui para ficar numa razão crescente dessa forma aqui, ó. Sessões, dias, semanas, meses e anos, para ficar em uma ordem crescente. Dentro desses pontos aqui, ó, Michel, dentro desses pontos aqui, sempre você vai ter oportunidade de estar entrando em um operacional de captura de liquidez, que geralmente é o quê? São algumas questões. Basicamente você vai estar querendo operar a questão da reversão, porque as capturas de liquidez, dizem respeito à questão de reversão. Sempre quando há uma captura de liquidez, vai acontecer mais ou menos ali uma reversão. Você vai estar querendo operar ao contrário disso. E querendo operar uma reversão, esses são os pontos cruciais. Ou Eco Highs e Eco Lows. Eu esqueci de colocar ali, que eu vou colocar já em breve. Então você vai estar trabalhando um perfil de reversão. Lembra lá do mês 1 da Masterclass, os quesitos operacionais. Reversão eu vou operar em quê? Em captura de liquidez. A captura de liquidez é fundamental para todo o universo do gráfico. Tá? É fundamental, mas principalmente para o quesito reversão. Então, você vai estar querendo operar uma reversão, tá? Levando em consideração essas questões aqui, ó. Essas questões aqui, deixa eu colocar aqui também. E Eco Highs. Consideração esses pontos aqui. Esses pontos que tem que estar bem destacados no seu gráfico. Você tem que saber destacar bem esses pontos no seu gráfico. Mas você está perguntando para mim, David, eu quero partir de um tempo maior até chegar em tempo menor, como você mostrou na aula de sábado, que é a aula de equilíbrio e desconto. Muito simples, sem muita elucubração, sem muita, como é que eu posso dizer, firula. Eco Highs, Eco Lows, sessões, dias, semanas, meses e anos. Claro, eu sei que a gente é day trade, a gente vai sempre estar mais ou menos nesse mundo aqui, ó. Eco High, Eco Low, dias, no máximo ali, alguns Eco Highs de semana já vai servir pra gente. Meses e anos aqui fica um pouquinho fora da nossa realidade, fora do que a gente vai trabalhar, já que a gente é um day trade. Isso aqui já supre bem nossas necessidades, tá? Principalmente até aqui, eu acredito que já dê para fazer aquilo que a gente quer, tá? Então isso aqui vai ser o quê? Vai ser os 3 dias anteriores.
quesito dias. Eco High, Eco Low, sempre que surgir. Sempre que surgir o Eco High e Eco Low ali, você vai estar prestando atenção. E as sessões, você sempre vai estar atento. Todas as sessões. Tá. Você consegue entender que há algumas coisas aqui que são fixas. Tá? Há algumas coisas aqui que são fixas, são pontuais que você vai estar atualizando a cada dia. Como, por exemplo, a cada momento específico dela, melhor dizendo. Por exemplo, máximas e mínimas de cada dia. Isso aqui vai acontecer a cada 24 horas. Máximas e mínimas de cada sessão. Isso aqui vai acontecer a cada determinado período de tempo. Tá? Eco Highs e Eco Lows, que é algo que é bem dinâmico. Sempre que for surgindo, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo suas marcações. Ao interagir nesses pontos aqui, o que a gente vai estar querendo ver? O modelo 01, que é seguido de captura de liquidez, mudança na estrutura com displacement, voltando em um Fair Value Gap, para então dar continuidade. Pode voltar em um Fair Value Gap ou não pode voltar em um Fair Value Gap. Vai depender aqui do PDAway que melhor se encaixa na tua visão. Tá? Vai depender aqui do PDAway que melhor se encaixa na tua visão. Ah, David, eu consigo encaixar bem aqui com essa questão de Fair Value Gap. Consigo encaixar bem aqui com essa questão de Fair Value Gap. Pô, David, eu vejo melhor os blocos de ordens. Eu consigo ver melhor aqui um bloco de ordem. Enfim, o Motivation Block, toda essa região. Isso aqui vai ser algo pessoal teu. Isso aqui tu que tem que ver, tu que tem que identificar. Mas no grande ponto da estrutura de um operacional, a gente vai estar atento a isso aqui. Como você está querendo partir de um tempo gráfico maior para um tempo gráfico menor, isso aqui, 15 minutos. Tá? 1 hora, 15 minutos. E o período que você opera já serve, que é uns 5 minutos, em 3, em 2 minutos ou 1 minuto, ali já serve. Tá? Esses tempos aqui, eu sempre vejo o Michael falando, e eu também utilizo eles, para operar um day trade. Tá? Para operar um day trade, eu sempre observo isso daqui. 1 hora, 15 minutos, 5, 3, 2 ou 1 minuto. Sempre vejo isso daqui para estar me posicionando. A gente já tem basicamente aqui uma estrutura. A gente já tem aqui um pensamento para uma vida. Eu posso trabalhar isso aqui todo santo dia e ir aperfeiçoando na medida do passar do tempo. Tá? Eu posso trabalhar isso aqui toda uma vida e ir aperfeiçoando. Vou pegar todo esse incremento aqui, tá? A gente está em uma terça-feira. Vamos verificar o que foi que aconteceu nessa semana, tá? Embasado nisso daqui que a gente pode estar vindo trabalhar, tá? Só um minuto que eu já vou para os gráficos. Deu para entender até aí? Deu para entender. Bacana. Tá tudo gravado aqui. Vai para... Então, dito essas situações aqui, a partir de um H1, deixa eu excluir isso aqui.
2. O que é que a gente tem aqui, ó? Domingo, dia 2. A gente tem um Echo Rise aqui. E bem abaixo dele a gente tem o quê? Outro Echo Rise. Isso aqui já é o quê? Isso aqui já é um ponto de liquidez, certo? Consegue ver isso aqui? Tô vendo sim. Só esse, o primeiro que você marcou aí, que eu não identificaria ele, né? Então, aqui, ó. Swing High. Maior. Isso. Swing High. Sempre acima de swings highs, desses pontos oscilantes, vai ter liquidez. Tá? Sempre acima de swing high vai ter liquidez. Acima de swing high vai ter liquidez aqui. Eu não identificaria como swing, é com high, né? Então, o que é que acontece? Com liquidez, sim. Ó, aqui. Liquidez, liquidez, liquidez. Por que isso aqui é um Echo Rise? Por que isso aqui é um Echo Rise? É chamado de... Agora eu esqueci o nome do que o Michael usa, mas é basicamente uma visualização para Echo Rise. Cara, agora me fugiu a mente o nomezinho que ele usa. Se fosse uma configuração para que o algoritmo vá buscar liquidez. Nós temos algumas possibilidades. Nós temos o Echo High, que ele é bem alinhado, tá? Ele é bem alinhado como ele está acontecendo aqui, ó. Bem alinhado. Nós temos esse Echo High aqui. E temos essa situação onde nós vemos um swing high um pouquinho mais alto à esquerda e um swing high um pouquinho mais baixo à esquerda dele aqui. Isso daqui, ó. Isso aqui é uma possibilidade de swing highs, tá? De Echo Highs aqui. E até mais interessante ainda. Tá? Mais interessante. Esse, por causa dos seus vídeos, eu já comecei a considerar já tem um tempo já. Porque antes eu considerava só os que eram alinhados, né? Agora, esses que estão próximos, os topos, os fundos, eu já comecei a considerar já também. Pronto. É basicamente, visualizar já. Basicamente isso. Eu vou ficar devendo o nomezinho que o Michael usa para esse tipo aqui, ó. Mas é basicamente na aula que ele dá para o filho dele, para o Caleb. Ele fala sobre esse tipo de Echo Rise aqui, ó. Ele fala sobre esse tipo de Echo Rise. Quando tem um swing high à esquerda e um swing high à direita um pouquinho mais baixo. Ele fica bem atento aqui. Então, em um nível de uma hora, a gente já tem aqui basicamente o que se formando. A gente tem esses pontos aqui. Então, a abertura está aqui, dia 3 está aqui, ó, que é o meia-noite do dia 3. Então, na segunda-feira, o mercado começa a trabalhar para esses pontos aqui. Porém, qual é a sacada-chave, o pulo do gato, vamos dizer assim? É o mercado nos dar uma mudança na estrutura do mercado, uma mudança na estrutura de entrega, pelo menos, tá? Para que a gente possa, então, estar nos posicionando. No H1, fica fácil de ver isso? Não fica tão fácil de ver, mas a gente consegue ver, como por exemplo, aqui, ó, quebrado, nós temos aqui um Bearish Market Structure Shift para queda, certo? Nós temos uma quebra de estrutura para queda bem aqui. Quando a gente começa a analisar e baixar os tempos gráficos, nós vamos ver que nós conseguimos ficar melhor posicionado. Quando a gente cai para o 15 minutos, a gente consegue identificar algumas possibilidades melhores de nos posicionar. Como, por exemplo, aqui. A gente tem o que aqui? A gente tem as capturas de liquidez aqui, ó, o preço indo trabalhar acima desses pontos. Quando é que a gente vai trabalhar, então, vendido? Quando o mercado ele nos mostrar uma mudança de estrutura. Mudança de estrutura já tem aqui, ó, Market Structure Shift. Concomitantemente, essa região aqui fica sendo uma região de break and block. Tá? Essa região aqui fica sendo uma região break and block.
essa região fica sendo uma região de break de situações operacionais. Porém, o que a gente tem? A gente tem um mercado voltando para interagir nesse breaker? Não tem. Nós não temos, tá, o mercado voltando para interagir nesse breaker. Era ideal que ele voltasse nesse breaker para então a gente estar buscando nos posicionar. Mas ele volta? Não volta. E está tudo bem. A gente vai começar a procurar uma possibilidade de entrada acima desses pontos. 15, 5 e os times menores. H1 é o meu ponto onde eu identifico minha liquidez. Identifiquei minha liquidez no H1. Perfeito? Perfeito. Caio para o 15 minutos para tentar me posicionar nessa região aqui que foi a corrida por liquidez, ou stop hide. Stop once. Tá? Stop once. Essa corrida por liquidez aqui. Para eu poder me posicionar nela. Cadê? Deixa eu mudar essa coisinha aqui. Para eu poder me posicionar nessa corrida por liquidez. Como é que eu vou fazer? Pô, 15 minutos aqui é um time bem interessante, tá? Para você que está começando aí a visualizar coisas mais avançadas, para você conseguir se acostumar. Você pegar uma operação nesse time de 15 minutos, você fica bem confortável para estar operando. Como, por exemplo, esses pavis aqui, ó. Esses pavis aqui são blocos de ordens. Tá? Esses pavis aqui são blocos de ordens. Eu consigo entender também que é conseguir visualizar, já que é bloco de ordem. Só que eu não uso muito, mas eu já... Já consegue visualizar, né? Já. Então, isso aqui são blocos de Não ordem. uso, mas quando eu bato o olho assim, eu bato o olho no gráfico, eu já sei que ali tem um tempo gráfico menor, tem um bloco de ordem ali. Aqui mesmo nós temos uma questão de um rejection por aqui já. Por aqui. Nós temos também outro bloco de ordem. Temos duas situações que nós podemos fazer. Ou essa para refinamento. Usar só esse rejection aqui. Aqui já tem uma possibilidade que eu posso trabalhar em um time de 15 minutos, que é um time bem confortável, trabalhando dessa forma aqui. Ó, tá? O stop é acima do bloco, ou mais ou menos aqui acima da abertura do gap. Porque nós temos o que aqui? Temos um gap. Temos um gap aqui. Ó. Base lá, eu sei que você está entendendo o que, é que eu estou falando aqui. Nós temos um gap aqui. Nós temos um símbolo. Então, isso aqui feito, no 15 minutos, eu consigo me posicionar nessa região aqui. Tá? No 15 minutos eu consigo me posicionar. Tá? Então, se no 15 minutos eu sei que eu tenho mais ou menos aqui uma região que eu posso estar me possibilitando entrar, eu posso cair um time menor. Para que quando ele interaja nesse bloco aqui, ó, nesse rejectionzinho aqui, eu consiga estar adentrando a favor do movimento. Eu consiga estar adentrando a favor do movimento. Como assim, David? Eu vou e caio para tempos gráficos menores. Tá? 5 minutos. Só que, perceba comigo, tá? Perceba comigo. Aqui, ó, quando ele faz essa mudança na estrutura aqui, ó, no 15 minutos, nós não encontramos uma possibilidade de nos posicionar aqui. Mas nos 5 minutos, a gente já consegue identificar. Ó. Olha como o rejection fica nítido aqui no 5. O rejection fica nítido aqui no 5. E esse Fair Value Gap que aparece no 15, aqui, ó, quando a gente faz uma filtragem, nós conseguimos identificar que nos 5 minutos nós temos um gap só aqui. Ó. Nós temos um gap só aqui, que é justamente onde o preço volta para testá-lo. Nós temos um gap só aqui, nos 5 minutos. Então aqui eu já tenho uma possibilidade de entrada, levando em consideração diversas coisas. Ó, o Midnight Open está aqui.
Preço de abertura das 8h30, que é geralmente onde temos os sinos, né, de notícias. As notícias, geralmente elas estão nessa faixa horária aqui, ó. Geralmente estão nessa faixa horária aqui, de 8h30 da manhã. Então aqui eu tenho meu breaker de 15 minutos e também um breaker em 5 minutos. Essa mudança de estrutura serve tanto no time de 15 também como no time de 5 minutos. Tá conseguindo entender meu raciocínio até aqui? Estou entendendo, sim. Beleza. Então, quais são as próximas questões e as próximas situações? O gap do 15, ele não volta para ser testado. Mas quando eu caio em um refinamento após essa mudança aqui que aconteceu no 5, ó, depois da corrida por liquidez, que é esses top ones aqui, ó, esses top ones, deixa eu fazer algo aqui para ficar mais interessante. Ones. Logo após essa corrida por liquidez aqui, tá? A corrida começa onde? A corrida começa aqui, ó, como eu mostrei para ti, aqui, aqui e aqui. Houve a corrida por liquidez, houve a corrida por liquidez. O que é que eu espero? Eu espero uma mudança de estrutura para queda, um market structure shift, um bearish market structure shift para queda. Que concomitantemente, casando com as nossas aulas, isso é o quê? Isso é um SMR, tá? Esse market structure shift diz respeito a um SMR, tá? Smart Money Reversão. Esse Smart Money Reversão é o mercado pulando de um modelo para outro, ou seja, ele está em um buy model, eu estou aguardando ele iniciar um sell model. Quando ele faz esse market structure shift logo após as capturas de liquidez de 1 hora, eu começo então a procurar o quê? Possibilidades vendedoras. Só então eu começo a procurar possibilidades vendedoras. Como? Nesse Fair Value Gap, nesse Rejection Block. Pô, David, mas aqui, ó, aqui eu consigo visualizar um Market Structure Shift bullish. Aqui eu consigo visualizar um Market Structure Shift bullish, ó. Market Structure Shift bullish. Seria correto eu pegar uma compra nesse gap aqui, ó. Seria interessante se você soubesse que você está participando de um mercado vendedor e que esse scalper aqui, que é essa possibilidade de compra aqui, seria um scalper muito curto prazo para voltar onde? Para voltar a times aqui, ó. Times menores aqui, ó. Sempre leve em consideração o swing de curto prazo, tá? Ou o fundo de curto prazo. Já ensinei para vocês os 3 modelos de swings que existem: curto, intermediário e longo prazo. Sempre leve em consideração o swing que está sendo quebrado mais recentemente, principalmente aqui, ó. Nós temos aqui um Fair Value Gap. Nós temos aqui um preço voltando e quebrando o quê? Um swing high de curto prazo, um STH. Beleza? Beleza. Quando o mercado volta aqui, ó, nesse gap, aqui está seu scalper. Então, tal que se você vir num minuto, aqui está seu scalper. Sua visualização está aqui, ó. Visto aqui essa mudança aqui, ó, o gap que você está trabalhando para o scalper é esse aqui, ó, no 1 minuto, entendendo os tempos gráficos. Ó. É esse aqui. Concomitantemente, ele volta depois no gap inferior, de 5. Volta nesse gap de 5. E então, vai até essa região aqui de liquidez, que está casando com o quê? Com a região de equilíbrio premium, um PDAway premium para venda. Por quê? Porque eu já estou desde meu time maior, meu H1 aqui, ó,
trabalho de identificação. Meu time maior, eu vou identificar o quê? Liquidez. Identifiquei liquidez no meu time maior de H1. Perfeito. Eu aguardo uma mudança na estrutura de mercado depois dessa liquidez ser capturada. Captura liquidez. Eu aguardo um MSS, Market Structure Shift. Esse Market Structure Shift, ele pode acontecer no H1, como ele aconteceu aqui. Porém, eu tenho que entender a relevância desse Market Structure Shift. Aqui ele me dá um range. Nessa mudança aqui no H1. Quando eu caio para o 15, ele me dá outro Market Structure Shift antes dele. Aqui eu tenho o Market Structure Shift no H1. 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 Aqui eu tenho o Market Structure Shift no quê? No M15. Aqui eu tenho o Market Structure Shift no M15. Esse Market Structure Shift no M15, para mim é melhor. Tá? Para mim é melhor, porque eu já consigo identificar possibilidades a partir daqui. Aqui eu entendo que o 15 minutos já está me mostrando outra coisa. Tá? Aqui eu entendo no 15 minutos, ele já está me mostrando outra coisa. 15 minutos me deixa um Fair Value Gap, David. Tá? O mercado não volta para testar esse Fair Value Gap. Porém, geralmente, um insight aqui bem interessante. Quando acontece esse Market Structure Shift aqui, ó, esse ponto de oscilação de 15 minutos, ele é quebrado aqui, nos 5 minutos, você já consegue identificar algo para você estar trabalhando, geralmente, tá? Não estou dizendo que é sempre, mas esse geralmente. FVG aí, né? Isso, esse FVG aqui, esse Fair Value Gap. Ó, esse Fair Value Gap aqui, você já pode estar trabalhando ele com tranquilidade. Agora, eu estou te mostrando modelos de entrada em quê? Em reversão. Tá? Você está trabalhando dentro de um Fair Value Gap. O que é que geralmente eu ensino? Volta ao equilíbrio desconto, volta ao equilíbrio prêmio, espera o preço voltar ao equilíbrio desconto, espera o preço voltar ao equilíbrio prêmio. Só que aqui você já consegue se posicionar. MSS, Fair Value Gap, mercado vem depois de um Stop Runs. Stop Runs aconteceu, MSS, Fair Value Gap, e então começa a cair. Tá? Então você pode surfar toda essa venda aqui, ó, até onde? Até esse ponto de liquidez aqui, ó, do H1, tá? Esse ponto de liquidez aqui do H1. Você pode surfar uma venda daqui até aqui, ó, facilmente. Desse Fair Value Gap, o stop dele aqui, ó, tá? E take aqui, um 3 para 1. Só que abaixo desse nível aqui, você vai buscar mais ou menos ali 100 a 200 pontos no Nice 100 a 200 pontos, que é o que o Michael ensina. Ficaria mais ou menos aqui, ó, 100 a 200 pontos. E sempre tirando as suas devidas parciais. Chegou aqui, parcial na hora, tá? Parcial na hora. Então o mercado vai e cai. Aqui é uma primeira possibilidade. Pô, David, eu verifiquei esse Bullish Market Structure aqui no 5, voltou nesse gap. Perfeito, voltou nesse gap e voltou nesse gap. Só que você tem que entender que o 15 minutos, ele está vendedor. O H1 agora, ele está vendedor. O que é que acontece aqui, ó? Isso aqui é uma mudança do H1. Aqui eu tenho um range de H1. Eu tenho um range de H1. Concomitantemente, é a aula de sábado. Deixa eu ativar o 62. 0,628 70 e 79. Ó, aqui eu tenho o meu range de equilíbrio e desconto. Então, quando o mercado faz isso aqui, ó, interage nesse rejection, o que é que eu tenho? Eu tenho diversas informações. Vamos lá.
Vamos casar aqui outras questões de tempo. Outras questões de tempo. O Midnight Open, ele está aqui. Onde foi o preço de abertura de 8,5? Por que 8,5, David? Preste atenção, 8,5 são quando saem os drives de notícias, geralmente, tal. Então, você prestando atenção aqui, ó, nesse drive de notícia aqui, que sai às 8,5 deles lá, 10,5 nosso, o que é que acontece para um Pro F3 aqui? Se o preço de abertura de 8,5 é maior que o preço de abertura do Midnight Open aqui, ó, eu tenho um mercado aonde? Em um super premium. O Michael não usa essa palavra, mas eu estou usando aqui basicamente para que você entenda. Se acima do Midnight Open ele é premium, se acima do Midnight Open ele é premium, acima do Midnight Open, se acima do Midnight Open ele é premium, acima do preço de abertura das 8,5 ele é o quê? Ele é um super premium. Ele tá caro do caro. Tá conseguindo entender? Eu tô falando muito rápido. Tô entendendo. Não, tô entendendo. Sim. Acima do Midnight Open ele é caro. Se o preço das 8,5, se você tá com a visão baixista para essa semana, tá? Se você tá com o preço baixista para esse dia, você identificou seus pontos de liquidez. O Midnight Open está aqui. O mercado está trabalhando acima dele. Opa, já é um bom sinal. Quando vem as 8,5, essas 8,5 acontecem acima do Midnight Open, tá? Essa Midnight Open acontece acima, essas 8,5 acontece acima do Midnight Open, super premium. Então, aí vem as outras questões de preço, tá? Questão de tempo, 8,5, meia-noite, aí vem a questão do preço. Um bearish market structure shift no 15 aconteceu, depois de um stop runs, que foi uma corrida de liquidez por preços de H1 aqui, ó, tá? Por preços de H1. Então, quando o mercado volta nesse gap aqui, a possibilidade do mercado cair é absurdamente grande. Absurdamente grande, tá? Muito grande mesmo, tá bom? Então, o que você vai fazer? Vai procurar uma venda aqui. Olha esse range aqui, ó, tem um equilíbrio desconto, equilíbrio premium. Eu tenho diversas coisas que eu posso ir casando aqui nessa minha análise para me deixar um pouco mais confortável. Porém, o que é que eu não vou fazer? Eu não vou querer estar me posicionando a favor do quê? A favor do movimento contrário. Porque eu sei que no H1 aqui, ó, já tem uma mudança para baixo, para um bearish market structure shift. No M15, eu tenho uma mudança para queda, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma mudança para alta aqui no 5. Hierarquia de tempo gráfico. M5. Ó, M5. Tu vai querer entrar numa compra para enfrentar uma estrutura baixista de H1 e de M15? Eu não recomendo. Eu não recomendo. Leitura de PDLA. Prêmio de desconto de CT. Tu tem um prêmio de desconto de 5, tu tem um prêmio de desconto do M15, tu tem um prêmio de desconto do H1. Tu vai entrar num prêmio de desconto do 5 para adentrar a um prêmio de desconto do 15 para estar vendendo. Então, se tu quer pegar uma compra aqui, tu tem que ser sabedor que tu vai vender acima desse 50%. Tu está comprando barato, houve uma mudança de estrutura aqui, houve uma mudança de estrutura aqui. Mas essa mudança de estrutura não é uma mudança de estrutura que vai levar o mercado acima desse M15. Essa região aqui, eu vou esperar ela chegar até esse patamar caro. Quando ele chega nesse patamar caro, eu procuro razões para vender. Tá dando para entender? Assim, o que rege é o tempo gráfico maior, né? Então, dito isso, o que é que tu vai fazer? Essas questõezinhas. Primeira questão. Identifica a liquidez em tempos gráficos maiores. Identificou liquidez em tempos gráficos maiores? Identifiquei liquidez em tempos gráficos maiores.
Segunda questão, houve a corrida por liquidez, que é o stop once? Houve a corrida por liquidez, que é stop once. Próxima questão, houve uma mudança na estrutura de mercado? No H1 aconteceu aqui, no M15 aconteceu aqui, Houve. Próxima questão, onde é que eu posso entrar agora? Você só vai procurar motivos para entrar depois que você vê isso. Captura de liquidez em tempos gráficos maiores, de H1. Market Structure Shift em tempos gráficos maiores. M15, H1 e assim sucessivamente. Deu para entender? Quando você faz isso, você já começa a ter como é que eu posso dizer? Uma lanterna tática que traz claridade a muitas coisas, tá? Trazendo a questão do tempo, depois a questão dos preços, enfim, como você já aprendeu, traz muita claridade para a questão da situação. Então, quando o mercado começa a cair aqui, eu tenho outras coisas que eu posso utilizar, como por exemplo, o código fonte. Ó. Meia-noite a meia-noite e 30. Aqui eu tenho um código fonte. Região do código fonte. Nossa, milimétrico, hein? Ó, região do código fonte aqui, ó. Região do código fonte. Outra questão. Próximo código fonte aqui, ó. 9h30. Até as 10. Porém aqui vai ser bem depois, né? O mercado só vem trabalhar abaixo desse código fonte bem lá depois. Olha, quando o mercado trabalha abaixo do código fonte, ele volta aonde? Em um gap. Dou 5. Deixar ele concomitantemente. Se o preço está trabalhando abaixo do código fonte, minha inteligência, quando eu assisto a aula do Michael, ela me informa que está trabalhando abaixo do código fonte. O mercado vai começar a buscar patamares mais abaixo. Mas ele vai buscar patamares mais abaixo só porque trabalhou abaixo de um determinado range? Não. Ele vai buscar patamares mais baixos porque no H1 ele capturou liquidez, ele fez uma corrida por liquidez, fez uma mudança, teve um gap, ele voltou em patamar caro, deu um range maior. Então aqui eu começo a buscar o quê? Buscar posições vendedoras. Até que ponto, David? Aí é onde a gente vai definir. E é o quê? É um PWL. Vê se não daria facilmente para o mercado vir buscar esse PWL. Olha lá. Facilmente vir buscar esse PWL. Falei na sexta. Falei na sexta. Essas possibilidades aqui, ó. Falei na sexta essas possibilidades. Ontem, eu não me recordo se eu mandei alguma coisa lá no grupo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu mandei alguma coisa no grupo ontem. Depois, quando você terminar aí, se der para comentar uma entrada que eu fiz agora. Sim, com toda Pode certeza. bater no alvo aqui também. Com toda certeza. Tipo assim, entender mais ou menos a minha visão, como tá, sabe? Ontem. Eu não lembro. Tu lembra se eu mandei alguma coisa ontem? Eu também não lembro. Não. Enfim. Mas eu acho que eu lembro, eu acho que eu mandei. Ontem.
Bora, cuida. Aí o que acontece aqui? Feito isso, você vai delimitar e vai identificar seu ponto contrário. Esse PWL aqui, ó, fica perfeito para uma operação, para uma saída de lucros. Você adentrando aqui no M15, no M5, nesse gap. Fica perfeito. Top bem conservador. 13, 14 para um pô, enche os olhos aqui. Mas também, você saindo abaixo desse range aqui, ó, é um 7 para 1. Bem bacana. Você vai trabalhar desse jeito, dessa forma aí. Beleza, Michael? Tranquilo. E, ó, o restante continuou da mesma forma. Hoje eu mandei, tenho certeza disso. O que foi que aconteceu hoje? Só termina aqui e a gente dá uma olhada aí na tua questão. Ó, meia-noite e 30. Isso é o quê? Isso é o famoso código-fonte. 8 horas à meia-noite. Isso é o quê? Ásia. Parou de transmitir a tela. Oi? Parou de transmitir a tela. Parou? Aqui tá transmitindo ainda na minha. Eu acho que é no teu tablet aí, não? Deixa eu ver. Parou do nada. Dá uma olhadinha direitinho aí, por favor. Ela não voltou. Deixa eu ver aqui. Não voltou não. Pera aí, deixa eu fechar aqui e tentar novamente. Vou fechar aqui. Parar a apresentação. Apareceu aí, Michael? Michael. Apareceu. Pronto. Então, o que é que eu tenho hoje, né? Que eu mandei. Embasado nos modelos. A Ásia tende a acumular. Essa região aqui, que é a região de Londres, ali por volta de meia-noite e 5 da manhã, tende a manipular. Foi manipulado o quê? A máxima de Ásia. A máxima da Ásia. Eu posso considerar essa manipulação aqui, ó, como uma manipulação de um tempo gráfico maior. Por quê? Porque é um ponto líquido que o Michael fala muito, que é essa questão da Ásia. A Ásia acumula, essa questão aqui de Londres tende a manipular. Se ele não faz um Judas Swing Seek Destroy, como ele não fez aqui, ele captura aqui, faz uma mudança de estrutura, para queda, um Bearish Market Structure Shift aqui, e volta aonde? Em um gap. Volta em um gap. Em um SIB. Venda. Pela parte da manhã, o que é que eu entendo? O que é que eu, David, entendo? Pela minha inteligência de quando eu assisto as aulas do Michael. Pô, a Ásia acumulou. Essa região de Londres manipulou. Houve uma mudança na estrutura aqui de 5 minutos significativa. Houve uma possibilidade de entrada aqui e entregou bacana. 7 da manhã abriu já com um gap. Ó.
7 da manhã. Pega a visão. Meia-noite está aqui. O que é meia-noite é Midnight Open. O que é 8h30? É o preço de abertura lá que o Michael fala sobre as notícias. Opa, vamos lá, vamos entender. Se abaixo do Midnight Open está desconto, abaixo, e o 8h30 abriu abaixo disso daqui, está um super desconto. Claro, se eu estou com a visão compradora. Como eu não estava com a visão compradora, foi o que eu fiz, como eu compartilhei com vocês. Eu compartilhei uma venda que aconteceu, que estava acontecendo por aqui, tá? O mercado caiu. Embasado aonde? Em toda essa visão de continuidade do que Londres fez. Eu me posicionei aqui, me reposicionei aqui e mandei para vocês. Aqui, ó, me reposicionei aqui e mandei para vocês. Quando o mercado fez uma mudança na estrutura aqui, ó, bem aqui, o scalperzinho também que eu mandei para vocês, ó, bullish. Mandei essa aqui eu não mandei, que eu já estava posicionado. Quando chegou aqui, ó, eu mandei ela aqui, ó, tá lá no grupo. Aqui eu reentrei, ó. Eu reentrei. O mercado foi vral, caiu absurdamente. Nessa queda absurdamente, o que a gente tem? Só para a gente entender. A gente tem o mercado trabalhando aonde? Lá em imobiliário. E é o quê? É uma região de desconto. Fechou essa ineficiência tocando nesse bloco. Ah, David, isso é prerrogativa? Para mim é. Quando eu caio no 1 minuto, que eu vejo esse bloco de ordem diário, logo após todo esse movimento fechar um gap, o que é que eu tenho aqui? Ó. Eu tenho uma mudança de estrutura em um ITH, swing de curto prazo, swing de curto prazo, swing de curto prazo à direita. Ó. Lembra lá sobre esse conceito, Michel? Deve sim. Ó. Curto prazo à direita, mais curto prazo à esquerda. Isso aqui fica sendo o quê? Um ITH. Opa, quebra de um ITH. Aí entra a minha premissa de onde? Equilíbrio e desconto. O mercado vai chegar no equilíbrio de desconto aqui, ó. Só que eu vou comprar cegamente aqui, ó, nessa queda? Não, eu vou comprar com a faca caindo na minha mão. Eu vou esperar o quê? Eu vou esperar um reposicionamento. Uma mudança de estrutura aqui. Quando ele chega aí, você espera ele quebrar outro topo e retornar de novo. Sim, porque se ele não fizer isso aqui, ele não alinhou para alta. Tá entendendo? Ele não alinhou para alta. Quando ele faz isso aqui, eu consigo entender que essa região aqui, ó, essa regiãozinha aqui, é uma região de um breaker. É uma região de um breaker. E meu stop vai estar mais seguro, basicamente, aqui está a região do breaker, eu sei que aqui eu tenho um gap. Aqui eu já não estava mais posicionado, porque eu estava fazendo outra coisa. Eu sei que aqui eu tenho um gap. Se eu adentro nesse gap aqui, ó, eu sei que meu stop abaixo desse swing low aqui, ó, que é um ITL, ele está muito bem posicionado. É quase, cara, não vou dizer zero, mas pelos meus backtests,
é muito, muito, muito difícil ele voltar para me dar um stop aqui. E o mercado está andando. O mercado está andando. 8,5, abaixo de Midnight Open, super barato. O preço aqui, claro, eu estava com uma visão super vendedora pelo gap de abertura do dia e outras questões, estava com uma visão super vendedora. Então, tal que eu continuei com a minha visão vendedora, vendi aqui, como eu mandei lá para vocês. Comprei ele por aqui, só em um mini scalp para voltar nesse range. Continuou nessa venda a partir daqui. Só que aqui, ó, eu tenho que estar atento a isso. Olha isso aqui. Sempre time maior. Tocou em um bloco de um nível diário. Tocou em um bloco de nível diário. Quebrou um ITH. Voltou em uma região de equilíbrio e desconto. Quebrou novamente um topo aqui de curto prazo. Quebrou um topo aqui de curto prazo. Voltou em um gap. Fez essa formação aqui. E depois fez isso aqui, ó. Cara, não tem porquê eu estar com medo de clicar. Ó. Bullish Market Structure Shift. Tá aqui. Quebrou. Qual é o próximo passo? Lembra lá? Quebrou o swing high. Eu espero a formação do quê? Swing low. Oh. Aguardar o mercado cair. Caiu. Vela 1, vela 2, vela 3. A vela 4 trabalhou acima da vela 3? Não trabalhou. Trabalhou acima da vela 2? Trabalhou. Mas nessa questão de critério de entrada em 1 minuto, como eu já mostrei para vocês, o que faz mais sentido é a vela 4 trabalhar acima da vela 3. O mercado vai e cai. Vela 1, 2, 3. Vela 4 trabalha acima da vela 3? Não. Vela 1, 2, 3. Vela 4 trabalha acima da vela 3 fechando? Não. Vela 1, 2, 3. Vela 4 trabalha acima da vela 3? Não. Mas ela trabalha interna. A próxima vela aqui trabalha acima da vela 4 aqui, que seria a nova vela 3, trabalha. Então aqui seria um outro tipo de entrada. Ó. Quando ele trabalha aqui, compro nessa abertura, boto o meu stop abaixo desse gap aqui, ó. Que aqui tem outro gap. Outro tipo de entrada. Então eu vou fazendo uma compra. Deu para entender até aqui? Eu tô para entender, sim. Então, basicamente, o que você vai estar trabalhando nessa questão de tempos gráficos maiores, até tempos gráficos menores, é isso aqui. Beleza? Essa é a questão aqui. Qualquer dúvida, tu manda mensagem para mim no WhatsApp lá e a gente vai ajustando e vai alinhando essa tua visão de operacional. Tranquilo? Tranquilo. Tudo gravado. Perfeito. Agora tu apresenta a tua tela aí, me mostra aí teu racional que a gente vai dar uma olhada. Olha a operação que você pegou aí. Linda, linda, linda. Pode falar. Então, foi bem quando eu sentei aqui. Na verdade, eu já estava olhando antes, né? Foi o seguinte, o meu raciocínio aqui. Eu não olhei o H1, não, mas eu identifiquei isso aqui como um REST H1. Porque eu não olhei não, mas se for ver aqui, ele... Não, no H1 ele tá mais ou menos isso. Eu não tinha olhado não, mas eu identifiquei, pelos 5 minutos, eu tinha identificado que era um range H1. Aí eu fui para o M15 e procurei esse FGV aqui, esse FVG aqui. E antes do FVG, eu procurei, nos 5 minutos, eu procurei onde tinha liquidez aqui, né? Porque geralmente ele faz essas reduções. Aí eu identifiquei essa liquidez aqui que ela até marcada, esses topos, esses fundos igual aqui, e esse pavio aqui eu identifiquei como liquidez também, porque eles estão acima do 50%. Aí, quando ele entrou aqui, eu vi essa subida aqui com displacement, depois dele capturar a liquidez e entrar dentro do FVG. Aí eu marquei, nos 5 minutos eu marquei esse outro FVG aqui, porém eu identifiquei aonde que eu teria liquidez, né? Porque igual, aqui ele entrou no FVG, mas não entrou completamente. Aí eu pensei que isso aqui poderia ser liquidez. Certo. Aí na verdade eu entrei um pouco mais abaixo aqui, ó. Quando ele capturou esse fundo entrando no FGV, eu entrei aqui. Que é basicamente o que eu estou te passando aqui. Entendeu? Eu fiz a entrada, só que buscando esse topo aqui. Só que quando ele fez, aí eu fui conduzindo stop, quando ele capturou o fundo dessa vela aqui, eu saía. Porque o candle tava bearish, né?
Perfeito. Aí quando ele, eu não esperei ele fechar, mas quando ele capturou o fundo dessa vela aqui, eu saí. Perfeito. Eu saí da entrada. Você acabou de chegar em um ponto. Essa foi a minha visão. Você acabou de chegar também em um ponto aí, ó, de sorteio de liquidez. Olha como o preço está reagindo após chegar acima dessa máxima aqui, que você marcou aí na região de Fibo, lá atrás. O preço acabou de chegar acima dela. Olha como ela está começando a jogar o preço um pouquinho mais para baixo, mas está totalmente alinhado. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu ainda acredito que esse mercado ainda suba um pouco mais. Eu acredito que esse mercado suba um pouco mais. Mas a sua entrada foi bem pontual, dentro dos parâmetros que eu te passei agora. Só que foi os parâmetros em times menores. Você identificou uma região de liquidez no M5, está correta. Você identificou uma região de entrada aqui muito boa nesse Fair Value Gap. Você adentrou nesse Fair Value Gap sem problema nenhum e conseguiu ver toda essa subida aí da forma correta. Beleza? Entendi. A questão minha mesmo do operacional, agora já tem umas 2 semanas que eu estou tentando basear a minha entrada nesse tipo de operacional, aguardar a captura da liquidez, Certo. igual esse ponto aqui de liquidez aqui, esse ponto de liquidez aqui, eu estou percebendo que é liquidez interna, né? Mas eu estou percebendo que ele monta a liquidez, depois ele captura ela, para depois ele subir. Sim, é IRL e ERL. Está sendo mais... Pode falar. A questão minha mesmo está sendo mais em relação ao gerenciamento dele. Um problema muito grande. Qual? No gerenciamento. Às vezes, eu pego umas entradas, mais ou menos, umas entradas boas, porém, eu não sei se por ser conta pequena, aí às vezes, quando eu pego umas entradas boas, eu vejo a conta crescendo rápido, aí quando começa a tomar stop, aí vira um ciclo. Certo. Essa continha minha agora, quase quebrei ela também, agora eu estou trabalhando ela devagarzinho para fazer ela de novo. Então, o que é que acontece? Aí acontece aquela velha síndrome do FOMO, né? O medo de ficar de fora. Aquela velha síndrome do FOMO. Isso, eu tenho isso. O medo de ficar de fora. Como é que a gente trabalha essa situação do FOMO, Michael? Essa situação do FOMO, a gente tem que entender que a gente não vai resolver a vida da gente em um dia, em um trade. Tá? A gente não vai resolver a gente em um dia, em um trade. É uma questão pontual. Primeira questão. Não precisa me responder, mas tu trabalha em cima de anotações? Tu faz todas as anotações do dia? Eu faço, mas eu estou pecando isso aí de umas 2 semanas para cá, quando a conta começou a deteriorar, eu desanimei. Eu estava fazendo certinho. Inclusive o plano de trade que eu montei, eu estava seguindo ele certinho. Aí começou o stop, aí você vê a conta acabando, aí você vai, aí tipo assim, de certa forma, vai dando uma desanimada na gente. Então, mas depois que você começou a tomar stop, aí você parou de fazer a parada? No começo eu não parei não, mas aí foi só um stop atrás do outro, aí entra a questão de ver a conta diminuindo e quer recuperar, aí faz mais operação do que está no gerenciamento. É aquela questão do combinado. Se você colocou no seu sistema de trading, siga o que você colocou no seu sistema de trading. É quantos por cento da minha conta que eu vou arriscar em uma operação? Ah, é 1%. É aquele 1% fixamente. Aí você tomou um stop. Beleza, tomei um stop. Esse stop de 1% eu não vou mais operar hoje, só amanhã. Só amanhã. Desliga o tablet, guarda e vai assistir outra coisa. Vai assistir uma aula, vai assistir... Quer assistir o mercado? Assiste. Mas tomou o stop? Muda para uma conta demo. Vai operar numa conta demo. Tomou o stop? Cai fora do mercado. É sempre aquela questão. E essa é uma questão que você tem que vencer ela. Porque isso aí é uma questão de todo operador. Quando ele está começando a virar a chave de um patamar para o outro, geralmente ele auto se sabota nessa questão. Eu tenho visto muito isso. O cara está começando a virar a chave. Aí ele toma um stop, toma 2 stop, aí começa a fugir do seu planejamento. Cara, quando você começa a fugir do seu planejamento, tende a dar errado e tende a você cair num ciclo perdedor, tá? Quando você toma um stop, pera aí, vamos parar, vamos ver o que é que eu fiz de errado
O que é que está acontecendo, onde é que foi que eu errei, onde é que foi que eu pequei. Pega essas anotações e planilha. Isso são dados que você tem em suas mãos. A gente não trabalha, como eu gosto sempre de frisar, como o Michael fala, nós não trabalhamos análise técnica, nós trabalhamos uma ciência técnica. E para a ciência, análise de dados é muito importante. Então você como operador, você tem que saber planilhar dados. Você tem que saber analisar dados. Quais dados? Seus dados de desempenho. Por exemplo, pegar o seu gerenciamento, pegar o seu módulo de entrada, pegar o seu módulo de operacional e anotar seu diário de trade. Você vai fazer suas anotações, você vai fazer todas as suas notas e vai tomar notas. E você vai ler aquilo. Não é tomar notas por tomar notas, não é escrever algo por escrever algo. Porque se for escrever algo por escrever algo, você basicamente está fazendo um trabalho para inglês ver. Nós não estamos fazendo um trabalho para inglês ver, nós estamos fazendo um trabalho que seja realmente eficácio, que seja realmente, que surta efeito. E para surtir efeito é o quê? Por exemplo, o que é que eu faço muito? Hoje nem tanto, tá? Hoje nem tanto, porque eu não opero com tanta frequência como eu operava todo dia, tal, coisa e outra. Eu entro, observo se está bom o mercado para eu operar ou não, dentro do que eu gosto. Se não está, eu não opero. Se está e eu opero, logo assim que eu termino, eu tomo notas. Antigamente eu tomava notas, sempre que eu operava todos os dias, que eu operava todos os dias, tá? Final de semana, eu lia minhas notas. Pô, segunda-feira, o que foi que eu fiz? O mercado estava assim, 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 trabalhou assim, 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 fez isso e isso. Eu acertei. Eu errei por conta disso, disso. Meu emocional estava uma merda, estava isso. Então eu vou lá e me corrijo. Para a próxima semana eu adentrar diferente do que eu fiz na semana que eu tomei uma semana perdedora. Então, essa questão de mindset, essa questão de psicológico, é uma questão que o operador ele tem que saber se identificar, ele tem que saber se analisar, ele tem que saber encontrar onde é que está ali o seu psicológico. Tá? Então, você está vendo que, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, você está vendo que quando você chega em casa, que você vai direto para o gráfico sem antes tomar um café da manhã, sem antes fazer um exercício físico, por exemplo. Sem antes fazer um exercício físico, você tende a ficar com o seu nível de estresse muito alto e concomitantemente você quer fazer diversas operações sequenciadas. Aí você vai tomar nota disso. Você vai ler isso, você vai entender que isso não te faz bem. Concomitantemente, você vai procurar fazer aquilo? Não, você vai procurar fazer o contrário. Eu estou vendo que se eu faço exercício físico antes de operar, se eu tomo um café da manhã antes de operar, e se eu faço XYZ antes de operar, tende a dar bom, eu consigo me concentrar melhor para estar na frente do gráfico, você vai fazer isso. Sempre antes de entrar no gráfico. Você vai correr, você vai tomar um café da manhã, enfim, você está conseguindo entender mais ou menos os hábitos que devem surgir. E hábito é sempre hábito angular. Se você for estudar sobre hábitos, são hábitos angulares. O que é um hábito angular? Um hábito ele não vem por si só em único, em questão individualista. O hábito ele sempre vem acompanhado de 3 a 4 hábitos. Por exemplo, você está criando um hábito de correr toda manhã. Você não está só criando um hábito de correr toda manhã. Você está criando diversos hábitos que estão envoltos desse hábito de corrida. Você não está só criando só o hábito de correr. Você está criando o hábito de se exercitar, você está criando o hábito de exercitar seus músculos estão sentindo um revigor por conta disso. Como assim um revigor? Um bem-estar, porque você está buscando uma melhora física, um condicionamento físico melhor. Concomitantemente, se você está acordando cedo para correr, o que é que você está fazendo? Você provavelmente está criando um hábito de ter uma boa noite de sono, porque você sabe que se você não tiver uma boa noite de sono no próximo dia, se você tende a correr pela manhã, logo cedo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, se você não dormir bem, você não vai ter uma boa disposição para estar correndo. Então vai sempre construindo uma questão de muito mais hábitos envoltos de um único hábito. Da mesma forma que o inverso disso é verdadeiro. Como assim, David, o inverso disso é verdadeiro? Poxa, eu tenho o mau hábito de estar fazendo um overtrade. Você não só está fazendo um overtrade, você está criando diversos hábitos angulares em torno disso. Você está criando pressão psicológica, um hábito de pressão psicológica em você está criando um hábito de querer estar sempre certo, você está criando hábitos que não te farão bem. E qual é a modalidade da gente corrigir isso? Cara, vocês pensam que não, mas é muito verdadeiro isso, cara. Escrevam, tomem notas,
leiam essas notas, saibam analisar essas notas. Só dessa forma vocês vão avançar. Por quê? Operacional vocês têm, vídeos vocês têm muitos, aulas, vocês têm aulas todos os sábados comigo. Masterclass fora da curva, fora o YouTube que eu tenho, fora o YouTube do Michael, fora outras questões. Vocês têm muito conteúdo para estudar. Isso aqui está na minha alçada. Eu posso fazer uma call contigo aqui, tirar tuas dúvidas, explicar, tirar aqui o que tu tem de dúvida. O que não está dentro da minha alçada para te fazer melhorar. Essas questões. Você tomar notas, você ler essas notas, você procurar melhorar embasado nessas notas. Isso aí é só tu que pode fazer. Eu não posso chegar aí onde tu mora e, Michael, tu tem que fazer assim, 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 assim. Ou eu não posso fazer daqui da minha casa para a tua. Isso aí é uma questão tua, isso é uma questão particular do aluno. Consegue entender? Entendi. Então, é dessa forma. E eu percebo que é isso, tá faltando só isso. Entendeu? Porque tu é um cara que eu tenho acompanhado desde do membros do YouTube, tá? Desde o membros do YouTube que está prestes a voltar novamente. Então é um cara que eu tenho acompanhado desde o membros do YouTube. Tu chegou para mim, pô, David, entrei no membro do YouTube, vou colar contigo aqui, a gente vai estudar, a gente começou a estudar. Membros do YouTube deu aquela paradinha lá por conta da verificação que eu já consegui resolver o problema, entrei em contato com o YouTube, tá voltando membros do YouTube agora. Acabou membros do YouTube lá, porventura dessa questão que não teve como mais eu lançar vídeo na área de membros. Tu veio para mim, poder, gostei muito lá, quero me aprofundar, vamos lá quero ir pro Masterclass, quando abrir vaga no Masterclass eu vou lá, vou adentrar, tu adentrou no Masterclass. Tu é um cara que tem uma curva de aprendizagem, Michael, muito boa. Tu é um cara que tem uma curva de aprendizagem muito boa. Eu não posso falar que tu é um péssimo aluno, porque tu não é um péssimo aluno. Tu estuda, tu tem dedicação, tu faz as atividades que eu passo, tu revê aula, tu toma notas das aulas, pelo que eu entendo, tu tá sempre no gráfico, buscando encaixar aquele conhecimento no gráfico. Cara, toda essa parte de operacional, onde eu posso estar te ajudando, onde eu posso estar trabalhando, cara, tu tem. Pode ter certeza que eu sei que você tem, que eu vejo isso em você. Mas a única questão ali, que depende mais de você do que de mim, é essa questão psicológica, essa questão de tomar notas, é essa questão de se entender, se auto-entender, essa questão de se auto-entender, que depende muito mais de você do que de mim, que você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar isso. E para isso, é isso que a gente está conversando aqui. Você precisa tomar notas, você precisa, não sei se você faz isso, mas, por exemplo, eu costumo conversar com uma pessoa de confiança minha. Essa semana foi boa, eu consegui acertar dessa forma, fiz disso. Quando eu também faço merda, quando eu também erro, porque todo mundo erra, todo mundo é suscetível a isso, tá? Eu converso com uma pessoa da minha confiança também. Essa semana eu consegui fazer uma operação, só que não deu tão boa. Eu consegui operar, só que deu ruim. Fiz isso. Quando eu tomei meu stop, eu fui lá, parei de operar, conforme meu combinado, conforme meu plano de trade, fiz as minhas anotações e segui só na próxima semana, ou continuei no mercado e só fiz a minha operação em uma conta demo e fui seguindo. Hoje não, hoje eu tenho uma visualização gráfica muito boa, por questão de saber quando é que geralmente o movimento vai acontecer, como eu passo para vocês. E quando eu entro em uma ponta errada do mercado, geralmente eu divido meu stop em quatro partes. Dividir meu stop em 4 partes, eu tomo um stop, eu sei que eu tenho 3 partes ainda para trabalhar. Então eu logo identifico meu erro, tomo minhas notas rapidamente, que geralmente eu trabalho fazendo um diário de trade visual, eu gravo e vou conversando comigo, explicando para mim essas minhas operações. E no final do dia eu faço uma review, uma visualização rápida. Se eu sei que eu acertei tudo que eu fiz, eu tomo notas lá rapidamente, tomando notas. Se eu sei que eu errei, eu vou rever essa minha parada, vou ver ali qual foi a minha desatenção e vou tomar nota junto ao meu erro. Então é dessa forma que você tem que fazer, dessa forma que você tem que trabalhar para ir avançando. Tranquilo? Não, tranquilo. Mais alguma dúvida? Entendi, eu vou... Não. Por enquanto é só isso. Essa parte tem que trabalhar mesmo, eu vou trabalhar essa parte.